você achou dessa história do Dorival, do fiasco? Vai, vamos falar do assunto da semana, né? Vou só tocar um pouquinho, né? Porque tem a ver com a gente. Ele levou o filho, o roupeiro, Tinha até levou todo Ratinho, mundo. querido Ratinho, o roupeiro do São Paulo, tava todo mundo lá. Mas eu acho que o Ratinho é freela. Mas que seja, tava freelando lá o São Paulo. E o Dorival levou o nosso goleiro nas partidas aí. Queria levar o Muricy, né? Queria levar o Muricy, rapaz. Queria o Muricy. Né? Rapaz. Pô, numa boa, adoro o Dorival. E aí, você acha que vai durar o Dorival na seleção? Primeiro, o Dorival não tem senso de noção da grandeza do São Paulo Futebol Clube, né? Também. Ele é um técnico médio, conhece bola, fez algumas coisas legais. Inclusive foi importante para o São Paulo num período de baixa, ele estabilizou o time, Com certeza. ganhou um título. Tudo daí se iludiu, né? Foi pra seleção achando que ele era um homem político, certo? Só que acho que a seleção, essa coisa do CBF engoliu ele, né? E se rendeu a panelinha do Neymar, por daí aquela roda, né? Pegar os jogadores cobrando pênalti, imitando o Neymar. Isso é muito muito triste. Né? É muito triste. O futebol brasileiro hoje está na segunda divisão em direção à terceira. E o Dorival ele achou que poderia ser mais que isso, não poderia administrar, poderia dar a volta por cima, não conseguiu, não teve essa competência. E depois das cenas, quartas de final, acho que acabou. Acho que questão de pouco tempo para ele sair. Pois é, acho que foi uma situação complicada, cara. Puta, você tá falando, JB, eu falei, acho que outro episódio, eu vou repetir aqui. Você falou sobre a noção do que é o São Paulo. Pô, torce pro Dorival, que o Brasil já é campeão do mundo, vai ser legal pra caramba com o Dorival, o cara merece, é um cara gente finíssima, ganhou o título pelo São Paulo, a gente tava numa fila desgraçada. Mas esse ponto que você falou, cara, é mais ou menos o que acontece com o Zubeldia agora. Exato. Né? Então, ó, recebi um convite da seleção, eu tenho 60 e tantos anos, recebi um convite da seleção. Se o cara toma a iniciativa assim, não, meu trabalho é aqui no São Paulo, como o Muricy fez, tudo bem, a gente não vai comparar ninguém com o Muricy, mas se o cara fala, eu vou ficar aqui, além do título que ele conquistou e do carinho que todo São Paulino tem pra ele, imagina o que isso ia se transformar. Claro, o cara podia perder 5 jogos e ser demitido, isso acontece, é do jogo. Mas você imagina o prestígio inatacado que esse cara ia ter com a torcida do São Paulo pra sempre. Mais ou menos o meu dia agora. Se ele falar, valeu Equador, eu vou continuar aqui, a relação muda. E eu acho que... E com um adicional, né, Tiras? Porque é a seleção do país dele, né, numa oportunidade teoricamente única, né? Porque o Zubeldia com o Equador... sim. Ok, né? Enfim. Então eu acho que... eu sei que a gente não vai pensar com a cabeça dos outros, mas... se você pensar um pouco, você fala, cara, imagina, eu posso ser um cara do nível, não igual, mas perto do que foi o Tele e o Muricy. Eu ganhei um título e fiquei aqui, eu recusei a seleção para continuar aqui. Vai que o cara emplaca mais um título aí. Ele vira uma figura muito importante. Um marco, né, na seleção ele vai ser o quê? Vai ser mais um. Agora ele tá mais perto de ser um demitido do que o campeão. Vai ser o Candinho. Não é? Lembra do Candinho? Claro que lembro. E o Zubeldia é a mesma coisa, cara. Assim, não sei se ele vai topar. Com todo respeito ao Dorival, tá aí ao Candinho. O Zubeldia, ele sempre fala sobre o tamanho do São Paulo. As coletivas dele são incríveis, ele fala muito bem. É um cara que sabe exatamente onde está. E essa coisa, o Rogério Ceni como jogador, ele chegou num nível que ele chegou muito por falar, eu gosto de jogar mais no meu time do que na seleção. Exatamente. Muricy, sim. Tele Santana se redimiu no São Paulo. Foi. Total. A história é essa, né, do Tele. Né? Tem uma história linda, 82, 86, mas não foram É o título, é o cara que não ganha, né? O Tele Santana, ele aprendeu que tem que ter 2 volantes defensivos no São Paulo. Exatamente. No São Paulo. Porque a seleção de 82, que não tão estudada por tantos, você tem 4 estrelas, mesmo os volantes ofensivos, né? Daí não traz troféu. Acho que tem uma relação do Chicão, né? Que ele fala, eu tô ali. Chicão que já tava meio decadente, jogava no Atlético Mineiro. Isso, exatamente. Falou, se eu tô em campo, após o primeiro gol do Paulo Da Itália não tem mais jogo. Não tem mais jogo. Eu quebro o cara. Não tem mais jogo, imagina. Exato. Faltou. Faltava. Tele, de fato, no São Paulo. Pra ganhar, ele mudou algumas coisas. O São Paulo é tão grande que ele
deu um fim de carreira glorioso Sim. a um cara enorme, que já Sim, era enorme, no um futebol. jogador, como um treinador. Claro. Mas indiscutivelmente o Tele, ele morreu do tamanho que ele morreu por causa do Por causa do São São Paulo. Paulo. Pelas Se conquistas. redimiu. Se ele não tivesse ganhado o São Paulo, ele ia morrer como um cara legal, meio redimiu. sonhador e que perdeu. Duas coisas nessa história de técnicos que ficam no São Paulo ou que saem como o Dorival. São Paulo é um dos poucos clubes do Brasil que cultua treinador. É o oposto do Flamengo, por exemplo, que não cultua treinador. Não tem na história treinadores marcantes. Tanto que o Jorge Jesus ficou um tempinho e São Paulo não. São Paulo cultua treinador. Tem O estátua maior do cara da história lá. do São Paulo Porra. é um técnico. Tá a estátua do Tele lá. É o Muricy e tal. E a primeira é uma informação. A gente estava no final de ano ali, né? Naquela zum, Dorival Seleção. E aí eu mandei uma mensagem pro Muricy. O Muricy era o único. Mandei pro Casares, mandei pro Belmonte, pros caras apurando. Essa história, vocês acham que vai rolar? Mandei pro Dorival. Todo mundo desconversando. O Muricy falou: não, eu acho que ele não vai. Ele não vai trocar isso aqui e o momento que a gente tá por um negócio completamente incerto, tal, não sei o que lá. A CBF, o Edinaldo tava voltando lá, Sim, enfim. eliminado. E o Dorival foi. O Muricy ficou completamente decepcionado, desconcertado. Ele não imaginava que o Dorival fosse. Agora, eu acho, eu tô com o JB, o Zubeldia, primeiro, como você falou ali, não é convite, ainda não existiu a proposta da seleção da Argentina para defender o título mundial na Copa. Segundo, o Zubeldia tem uma idade hoje de treinador de clube, não tem idade de treinador de seleção. Mais ou menos com o Abel Ferreira. Tipo, o treinador de seleção normalmente é o cara mais... o Abel tem o idade Bielsa, de seleção perfeita. Abel. Abel Vai, Ferreira. meu filho. Não, mas isso não tem, né? A seleção virou uma coisa meio do tiozão, mas já Tio do churrasco. indo, né? É que Morar em Miami. o Guardiola fala: eu quero dirigir uma seleção numa Copa quando eu estiver no final da carreira. O Mourinho agora não vai, ainda não vai. Então eu não acho que seja uma situação. O próprio Bielsa, né? Exato. Uma relação bonita. Agora, com o São Paulo, eu assim, falei pro Tirone, não sei se vocês três concordam. Se rolar um convite, de fato, da seleção equatoriana e, de fato, balançar o Zubeldia de alguma forma, a torcida do São Paulo tem que reagir. Sim. Antes que ele diga sim. Reagir não é... Botar a faca no pescoço. Não. Pelo contrário, falar Pelas fica. redes sociais, esses apelos, ir na casa do cara, tal, não sei o quê. Andar de metrô com ele. Andar de metrô com ele. Fazer barulho. Tem que Abraçar fazer o cara, barulho. abraçar o cara. Exatamente. Fala, quer que você fique. Isso conta também. Tem que adotar o técnico. Exatamente. Adotar o técnico, Nesse perfeito, aspecto. Exatamente, Fazer exatamente isso.